Bom, vamos começar a gravação aqui. É a primeira aula do Evangelho de João. Aqueles que não puderem participar, depois vão receber o vídeo na íntegra. Tá entrando aqui o Rafael, boa noite. Vamos começando agora, 20 horas. Pessoal, para quem está vindo a primeira vez, os que já são mais antigos sabem, a gente grava a aula sempre e coloca ela na íntegra para vocês, sem corte, para que vocês possam participar, aqueles que estão em casa, né? Que hoje, por exemplo, a Degenane não vai poder e nem a Elvira. Pelo menos foram essas que me passaram que não vão participar hoje. Então a gente sempre grava a aula e bota depois lá no grupo na íntegra. Outra coisa que eu sempre mando para vocês é o PowerPoint da aula, para que vocês possam acompanhar depois. E também, dessa vez, de forma antecipada, vocês não vão ter gastos com isso, eu coloquei o livro lá do Königs, que é o autor que nós vamos trabalhar, um biblista. Eu gosto bastante dele, ele é mais profundo do que os livros que nós trabalhamos até agora, tá bom? Ele já está lá para vocês, então, o Evangelho de João, que ele chama de Evangelho do Amor e da Fidelidade. Tá? Nós vamos trabalhar esse texto com vocês. Inclusive o PowerPoint que eu coloquei para vocês, que eu vou trabalhar hoje com vocês, eu usei exatamente as palavras do autor, até para que a gente vá acompanhando. Eu não tenho tempo de ler o livro, então ali eu fiz corte do livro para que vocês tenham exatamente as palavras do autor. Eu fiz só apenas algumas adaptações, mas ali no PowerPoint vai ser as palavras do autor para que vocês entendam esse livro, tá bom? Eu sempre, para aqueles que não nos acompanham até agora, eu sempre falo em torno de 40 minutos, 45, e aí abre espaço para que vocês possam fazer as perguntas, tá? Para que também não fique cansativo só eu falando. Muito bem, então vamos começar o Evangelho de João. O primeiro ponto, assim, bem básico mesmo, é que o Evangelho de João, ele é um evangelho diferente daquilo que nós conhecemos como evangelhos sinóticos. Então, a primeira informação importante é essa. O Evangelho de João, chamado de quarto evangelho, o quarto evangelho, ele é diferente dos três primeiros evangelhos. Na verdade, é o único que é, vamos dizer assim, completamente diferente dos outros três que nós já estudamos, né, Marcos, para que vocês tivessem uma lógica. Os evangelhos sinóticos, eles seguem como se fosse quase, não é, mas é quase como se ele estivesse falando de uma biografia de Jesus. Não é uma biografia porque acrescenta outras coisas, mas os evangelhos sinóticos, eles podem ser entendidos de forma muito simples. Jesus que está na Galileia, Jesus que sobe para Jerusalém, Jesus que morre e ressuscita em Jerusalém. Então esse é o resumo dos evangelhos sinóticos, dos três. Então Jesus está na Galileia, Jesus sobe para Jerusalém e Jesus morre e ressuscita em Jerusalém. Então, os três evangelhos sinóticos, eles seguem essa lógica. Então, eles trabalham muito a noção de geografia. Galileia, Jerusalém. Tá? Seja bem-vinda. A Isla está entrando agora, seja bem-vinda. Estou começando agora, Isla. Tá? Essas aulas também são gravadas. E depois você pode acompanhar também. Então seja bem-vinda, Isla Moreira, que está participando com a gente. Então vamos lá de novo. De forma muito simples. O quarto evangelho, chamado o Evangelho de João, ele é diferente dos outros três evangelhos. Quais são os outros três evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas. Esses três evangelhos são chamados de sinóticos. Por que sinóticos? Já expliquei isso em algumas aulas, mas como a Isla está vindo aqui a primeira vez, né? Vamos repetir aqui. Sinóticos é porque significam hoje, basicamente sinóticos, porque eles são semelhantes. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas, eles são semelhantes. Ao colocar um do lado do outro, percebeu-se essas semelhanças, tá? Mateus, Marcos e João. Nós já estudamos aqui com vocês, né, com alguns de vocês, que o evangelho mais antigo é o evangelho de Marcos. O evangelho mais antigo que serviu de fonte para os outros foi o evangelho de Marcos, tá bom? Aqui
o Evangelho de João, ele é diferente. Só grava essa informação que depois eu vou mostrar a diferença, tá? Então, os evangelhos sinóticos, eles se prendem muito à geografia. Galileia, Jerusalém. Jesus, a primeira parte do evangelho dos sinóticos, fica na Galileia. Na Galileia, Jesus faz os seus milagres. Na Galileia, Jesus ensina. Na Galileia, Jesus escolhe os seus amigos, tá? Depois, Jesus sobe para Jerusalém. O conflito que começou lá na Galileia termina em Jerusalém com a morte de Jesus e depois a sua ressurreição. Esses são os evangelhos sinóticos, tá? E o evangelho de João? Nós vamos ver isso hoje, mas já posso dizer para vocês que o evangelho de João, ele se divide... primeiro ponto, que ele não guarda essa ideia de geografia. Tem hora que ele coloca Jesus na Galileia, depois ele coloca Jesus em Jerusalém. Então ele não guarda essa ideia de geografia. Primeiro ponto é esse, ele não trabalha com geografia. Outro ponto importante que diferencia os evangelhos, o evangelho de João. Suzana também está entrando, bem-vinda, estamos começando agora, Suzana. Então, outra diferença do evangelho de João em relação aos sinóticos está ligado também, além dessa questão de não seguir a geografia, o evangelho de João, ele coloca a vida pública de Jesus em 3 anos. Em 3 anos. Os evangelhos sinóticos não. Se você acompanhar os evangelhos sinóticos, fica parecendo que Jesus ele pregou apenas 1 ano. Se você pegar o evangelho de Marcos, se você pegar o evangelho de Mateus, se você pegar o evangelho de Lucas, a vida pública de Jesus se resume a 1 ano. A 1 ano. O evangelho de João coloca a vida pública de Jesus em 3 anos. Em 3 anos. 3 Páscoas. Jesus participa de 3 Páscoas, e cada Páscoa é 1 ano. Portanto, quando a gente lê o evangelho de João, a gente vê que o João, ele colocou Jesus, a vida pública de Jesus, em 3 anos. Por isso que vocês falam, ou a igreja prega também, que Jesus pregou dos 30 aos 33 anos. Quem que a igreja está seguindo? Nesse caso, o evangelho de João. Tá? Bem-vinda, Eleonora, estamos começando agora. Então, ou seja, quando você pega o evangelho de João, você percebe que Jesus vai participar de 3 Páscoas. Então, a vida pública de Jesus será 3 vezes, 3 anos, diferente dos evangelhos sinóticos. Tá. Só as primeiras pinceladas, vamos dizer assim, mas vamos aqui trabalhar outros assuntos para a gente entender esse evangelho de João. Daqui a pouco eu vou abrir aqui para vocês o PowerPoint para ficar mais claro. Eu só estou fazendo aqui o geral, eu sempre faço isso, faço um geral, depois eu vou nos específicos. O evangelho de João, ele é o último evangelho a ser escrito. Então, assim, a gente acredita hoje, pelas pesquisas, que o evangelho de Marcos foi o primeiro, lá pelos anos 70, o evangelho de Mateus e Lucas, lá pelos anos 80, 85, isso depois de Cristo, tá? 80, 85, e o evangelho de João, lá no finalzinho do século I, lá no finalzinho do século I. Então, o evangelho de João é o último evangelho a ser escrito. Se você pega os 4 evangelhos, eu estou fazendo um geral só para aquelas pessoas que estão vindo a primeira vez, para que elas vão fixando essas ideias para ficar claro. Se você pega os 4 evangelistas, hoje nós sabemos que 2 deles não têm origem judaica. Dois evangelistas não têm origem judaica. Quais são eles? Marcos e Lucas. E se o Marcos teve origem judaica, o nome dele diz que a ascendência dele, foi gentílica, porque Marcos não é um nome judaico. Marcos não é um nome judaico. Mesmo que o Marcos tenha vivido na Galileia, Marcos não é judeu, não é um nome judeu. Outro evangelista que não é judeu é Lucas. Nós sabemos que Lucas é um seguidor de Paulo
e ele também vem dessas comunidades gentílicas, gregas que a gente fala, né? Que se converteu ao cristianismo. Então, Marcos e Lucas são dois que não têm um vínculo muito forte com o judaísmo. Dois evangelistas foram ou têm origem judaica, Mateus e João. Então, Mateus e João trazem aí essa, vamos dizer assim, essa ascendência judaica, tá bom? Então, um ponto que vocês já têm que ficar aqui atentos quando a gente for ler o Evangelho de João é que o João, ele escreve para uma comunidade que conhece o grego, porque ele escreve em grego, tá? O João, ele escreve em grego, o grego antigo, pessoal, chama-se koiné, tá? Koiné. Ele escreve em grego, mas ele utiliza muitos termos em aramaico e hebraico, o que mostra que a comunidade que o João está escrevendo é uma comunidade também judaica, a grande parte, inclusive, é uma comunidade judaica convertida ao cristianismo. Tá, Guto, então essa comunidade judaica convertida ao cristianismo, ela morava em Jerusalém? Não. É muito provável que o ambiente que o João escreveu foi o ambiente que hoje é a Turquia, tá? Um lugar chamado Éfeso. Então é muito provável que o escritor, que o autor do quarto evangelho esteja escrevendo para uma comunidade judaico-cristã, quer dizer, pessoas que vieram do judaísmo e se converteram ao cristianismo, mas do ambiente da atual Turquia, que era ali a cidade de Éfeso, tá? Porque ele escreve em grego para essas pessoas também. O João, ele vai utilizar muitos textos bíblicos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, o que mostra que a comunidade conhecia o Antigo Testamento. Se ela conhecia, é porque ela era judia, a grande parte, tá bom? Então é muito importante essa questão aqui. Lembra que quando a gente falou lá atrás, nas primeiras aulas que a gente deu para alguns grupos aqui, que para entender os evangelhos nós temos que entender bem o contexto, o destinatário, para quem que se está escrevendo. Então, para entender um evangelho, eu tenho que entender qual é a mensagem que o autor está passando para os destinatários. Então, quais são os destinatários de João? São cristãos, na sua maioria de origem judaica, que vivem em Éfeso. O ambiente é Éfeso, tá? E aqui é um ponto importante, o contexto, entender qual é o contexto que essas pessoas viviam, quais eram os problemas que eles enfrentavam para entender o Evangelho de João. Então, um ponto que eu vou colocar aqui é importante também. Pessoal, não preocupa, não que eu falo geral, depois eu vou especificando cada ponto desse, tá? Vai ficando bem claro através do PowerPoint, vocês vão entendendo ali. Alguém poder... Deixa só um minutinho aqui, deixa eu responder uma pessoa aqui. Vamos lá, continuar. Um dos problemas que a comunidade do João está enfrentando onde ele está vivendo é o problema com a sinagoga dos judeus. Os cristãos da comunidade do João têm certos problemas com os judeus, com a sinagoga. Então, esse vai ser um dos problemas que o João vai enfrentar. Escrever para um grupo de cristãos e, ao mesmo tempo, tecer críticas ao judaísmo. O João vai fazer essas críticas ao judaísmo, tá? Agora, presta atenção no que eu vou dizer, que talvez seja a coisa mais importante agora nesse momento. O João, ele escreve para um grupo que já é de iniciados. O que significa isso? De pessoas que já são cristãs. Tá? Não é de pessoas que não são cristãs. Então, quando João escreve para a comunidade, já é uma comunidade que vive o cristianismo, que já conhece Jesus. Isso é importante. Mas, de certa forma, ele usa o texto para aprofundar a fé dessas pessoas. É uma catequese, isso é muito importante. O Evangelho de João, ele se tornou uma catequese de aprofundamento da fé em Jesus Cristo, tá? Uma catequese de aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Então ele escreve para pessoas iniciadas. Então a pergunta é: quem é que entende o Evangelho de João?
Somente aqueles que vivem dentro da comunidade. Os de fora não entendem o Evangelho de João. O que significa isso, Guto? Significa que o João ele escreve em simbolismo, em metáforas. Ele não escreve como escreveu os outros evangelhos, muitas vezes de forma algumas partes literais. Toda a história que o João vai escrever, ela é feita em simbolismo. Só entende o evangelho de João quem está dentro da comunidade. Os que estão fora não vão conhecer, tá? Os de fora não conhecem. Somente os que estão ali dentro vão entender o que o João está escrevendo. Então, o que nós hoje trabalhamos é fruto de muitos séculos de estudo desse evangelho, tá? Ele é cheio de simbolismo. Então, o João grava isso para ajudar vocês a entender esse evangelho. O João não escreve histórias com H maiúsculo. Ele não está preocupado com isso. Então, quando o João fala das bodas de Caná, ele não está falando de um casamento literal que Jesus foi. Não é história com H. Mas qual é o simbolismo que está por trás das bodas de Caná, desse casamento? É isso que nós temos que entender, tá bom? E o João chamou esses vamos dizer, fatos de sinais. Então, o Evangelho de João, já vou adiantar aqui, ele é dividido em duas grandes partes, tá? O Evangelho de João, ele é dividido em duas grandes partes, ou como se fosse dois livros num só. Então, o Evangelho de João é como se fosse dois livros em um só. O primeiro livro, o próprio João chamou esse livro de o Livro dos Sinais. É o João que dá esse nome. Tá? Esses são os sinais. Ele vai chamar esse livro o Livro dos Sinais. São 7 sinais. São 7 sinais. E vocês já aprenderam aqui que 7 é o número da perfeição. O 7 é o número de Deus na cultura judaica. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. As 7 igrejas da Ásia, os 7 dons do Espírito Santo. Então, 7 sempre será, vamos dizer assim, um símbolo de Deus, tá? Então, João vai dizer que nessa primeira parte, até onde, Guto, vai essa primeira parte? Ela vai até o capítulo 12, versículo 50. Até o capítulo 12, versículo 50, o João chamou isso de o Livro dos Sinais. Já vou adiantar o primeiro sinal. Nós vamos estudar aqui com vocês os 7 sinais. Só para vocês lembrarem quais são esses sinais, eu vou falar só do primeiro e do último. Depois a gente vai trabalhar devagar eles. O primeiro sinal é a boda de Caná. O primeiro sinal é o da boda de Caná. E o 7º e último sinal vai ser a ressurreição do Lázaro. Pessoal, sinal. O que é um sinal? Que aponta para algo. Um sinal aponta para algo. Então, em que esses sinais apontam? Aponta para a glória de Jesus, que é o segundo livro. O livro da glória, o livro da hora de Jesus. O que é a hora de Jesus? É a morte e ressurreição. É o livro da hora de Jesus, ou o livro da glória de Jesus. É o segundo livro do João. Começa quando? No capítulo 13 e vai até o final. Lembrando que o capítulo 26 é a conclusão. Lembrando que o capítulo 26 é a conclusão. E lembrando que o capítulo 1 é a introdução, o prólogo. O prólogo é a introdução. Tá? O prólogo de João, nós vamos estudar aqui, é a introdução. Olha que coisa interessante. Então, o João é muito esquemático, para vocês entenderem. Não é difícil. O prólogo, a introdução. O capítulo 21, não 26, desculpa. O capítulo 21, conclusão. Tá? Então, o prólogo, capítulo 1. Capítulo 21, conclusão. Do capítulo 2 até o 12:50, o livro dos sinais. Do 13 ao 20º, o livro da glória ou da hora de Jesus. Por isso que Jesus fala, minha hora não chegou. No Evangelho de João, o tempo todo ele fala, minha hora não chegou. Minha hora não chegou. Então a hora é a morte e ressurreição. Esses sinais, eles antecipam a ressurreição de Jesus.
Claro, o João escreveu depois que Jesus estava ressuscitado. Então ele está fazendo memória desses fatos. Ele está fazendo essa memória e está dando catequese para a comunidade. Então o que o João quer que a comunidade entenda? O João quer que a comunidade entenda Jesus de forma profunda. Profunda. E viva esse Jesus de forma profunda. Nós chamamos isso de mistagogia. O que é mistagogia? É um caminho em que você, através da experiência, dos estudos, você vai conhecendo Jesus de forma profunda. Quem é esse Jesus? Não é um conhecimento como um conhecimento matemático. É um conhecimento profundo de Jesus. É isso que o João está mostrando para aquela comunidade. Tá? O que é conhecer Jesus profundamente. Então ele vai mostrando esses sinais para dizer que o grande momento de Jesus é sua morte e ressurreição. Não se entende Jesus se não for através da morte e da ressurreição de Jesus. Tá bom? Então, seja, o ponto central para entender Jesus é sua morte e ressurreição. E para isso, João conta 7 sinais. 7 sinais que antecipam a ressurreição. De novo, esses sinais não são história com H maiúsculo. Esses sinais, eles são simbólicos. Então, a mensagem atrás deles que nós temos que buscar. São esses sinais. O João está falando de coisa profunda. Por isso, pessoal, que muitos falam, isso todos concordam também, os biblistas, que o Evangelho de João é o mais teológico de todos. Ele é o mais teológico. Ele é o mais profundo de todos os evangelhos. Quando você voa muito, quando você aprofunda muito, você voa, né? Quer dizer, você voa. Por isso que o Evangelho de João, como é que o João é representado na teologia? Como águia. É o símbolo de João, a águia, a teologia, aquele evangelho profundo que voa mais alto. Então, o símbolo de João, quando vocês verem a águia, é o símbolo de João, do evangelista João, porque é o evangelho mais profundo. E ele é belíssimo. Quando vocês forem entendendo o evangelho de João, você fala assim, que fantástico, que maravilhoso esse homem. Então, João ele está fazendo uma catequese para aqueles que já foram convertidos ao cristianismo, para que esses que foram convertidos ao cristianismo aprofundem e entendam Jesus. Ok? Então agora, eu vou colocar para vocês aqui o PowerPoint, mas o importante é que vocês entendam o seguinte: o Evangelho de João é o Evangelho que é dividido em 2 partes. A primeira parte é o livro dos sinais e a segunda parte o livro da hora ou da glória de Jesus, tá bom? A gente entendendo isso vai ficar bem claro. Eu vou passando aqui agora para que vocês entendam e vocês só me digam se vocês estão visualizando o que eu vou colocar agora, tá? Só um minutinho aqui. Vocês estão visualizando esse nome aí, o Evangelho de João? Conseguem ver? Sim. Tá bom. Então vamos aqui agora. Então, qual que é o objetivo desse Evangelho de João? É aquilo que eu falei, é o alimentar a vida da comunidade, a sua prática de fé. Então, o João escreve para pessoas que já são iniciadas, pessoas que já são cristãs. Boa parte dessas pessoas vieram das sinagogas, eram judeus, tá? Então, já até falei para vocês também, essa questão é básica em todo o estudo. Para entender os evangelhos, não só o de João, eu preciso entender quais são as dúvidas da comunidade. Pessoal, o evangelho é escrito para pessoas concretas, para as pessoas reais, que têm problemas de vida, que se alimentam, pessoas que trabalham, pessoas como nós. Então, quais são as perguntas que a comunidade faz? Quais são as preocupações dessa comunidade? A cultura, os conflitos que ela vive. Tá? Já mostrei para vocês que um dos conflitos é com o judaísmo. Nós vamos ver isso depois. Então nós temos que entender sempre o contexto. Pessoal, se a gente não entende os destinatários e o contexto, a gente não entende nenhum evangelho. Evangelho não é livro de história. Já frisei isso várias vezes. Evangelho é livro de fé. É uma mensagem de fé que o autor está passando para a comunidade.
o texto. Interessante que de todas as obras do mundo antigo, a mais, vamos dizer, a mais confiável é o Evangelho de João. Por quê? Porque nós temos cópia desse Evangelho já no século II, menos de 100 anos depois dele escrito. Cópia essa que vai ser confirmada depois em outras cópias do século IV. Quer dizer, esse Evangelho de todos os livros escritos antigos, de Platão, Aristóteles, dos próprios outros evangelhos, o mais confiável é o de João. Porque nós temos cópia pouco tempo depois dele ser escrito, cópia do século II. Isso é fantástico. Mostra então a confiança de fato nisso, tá? Deixa eu ver se alguém está chamando aqui. Espera só um pouquinho. Elisa. Então vamos voltar aqui. Espera aí. Só um instante. Vamos voltar. Vocês conseguem ver o texto ainda? Sim. Tá, beleza. Vamos lá então. Aqui para a gente entender ele, tá? Então, como eu falei para vocês, esse evangelho ele é bastante confiável, porque nós temos cópia dele do século II, 100 anos depois de ter sido escrito. Pessoal, isso é maravilhoso. Você ter uma proximidade tão grande, uma cópia tão grande de um texto do seu autor, é maravilhoso. Estou falando de 2000 anos atrás, hein? 2000 anos atrás. É muito bom isso aqui. Eu vou ter que pegar aqui. Pera aí, eu vou parar e começar de novo aqui, senão ele não vai dar para passar para frente. Só um minutinho aqui. Não vai dar certo. Janela. Compartilhar. Tá, beleza. O Evangelho, então, as mudanças que tem nele, acontecem essas pequenas mudanças de tempo e espaço, é aquilo que eu falei para vocês. Enquanto o Evangelho sinóticos mantém um padrão de tempo e de espaço, quer dizer, Galileia para Jerusalém, o Evangelho de João não obedece isso não. O Evangelho de João começa na Galileia, passa para Jerusalém, volta para Galileia. O Evangelho de João não obedece essa questão geográfica nem de espaço. Então, como assim, Guto, de espaço? Tem hora que o Evangelho de João está falando do batismo de Jesus, ele já fala da ressurreição. Isso é para que as pessoas lembrem na hora da ressurreição. Então, o tempo todo ele mistura os assuntos, ele mistura os tempos de acordo com a catequese. Ele está dando uma catequese. Então ele vai adaptando o texto dele de acordo com essa catequese. Ele não obedece nem o tempo e nem o espaço geográfico. Ele vai e volta o tempo todo. Diferente do evangelho sinótico, que você tem batismo, Galileia, conflitos, subida a Jerusalém, pregação no templo, julgamento de Jesus, morte, ressurreição. Existe uma lógica nos evangelhos sinóticos. Do João, não. Ele vai no passado, volta para o presente, vai para o futuro. Depois do futuro, volta para o passado. Do passado, ele vai para o futuro de novo. Então, ele mistura de acordo com a catequese que ele vai dando. Tá? Isso é importante. Então, aqui, já uma pequena divisão para que a gente vai vendo aí aquilo que eu falei para vocês. Para a gente entender. Até o capítulo 12, o evangelho é muito acelerado, muito movimentado, tá? Até o capítulo 12. Depois, do 13 ao 20, se situa sempre em um lugar. Do 13 ao 17, ele vai colocar os discípulos em torno de Jesus, do 13 ao 17. Do 18 ao 20, ele vai colocar, então, Jesus que vai dar a vida e a sua subida ao céu. Aquela oração de Jesus, bonita, e sempre o Espírito Santo que ilumina. Por que é importante a figura do Espírito Santo para João? Porque ele está escrevendo para uma comunidade que Jesus já não está mais presente. Então, onde Jesus vive em nós? Ele vive em nós principalmente através do Espírito Santo, da igreja. Então, João vai lembrar muito essa questão do Espírito Santo, tá bom? Vamos aqui ver então a estrutura. Aqui fica mais fácil assim. A gente fala de 2 painéis, né? 2 livros, 2 painéis. Então, do capítulo 1, versículo 19 ao 12:50, é o que nós chamamos de vida pública de Jesus.
Aqui, então, os milagres, o João não chama de milagre, ele chama de sinais. Sinais, por que sinais? Porque indicam a ressurreição de Cristo. Então, são sinais que antecipam a ressurreição de Cristo. Quando Jesus quando Jesus transforma água em vinho, o que é a água? É a vida do homem. São símbolos, não esqueça, é o evangelho simbólico. O evangelho de João é o evangelho simbólico. Quando fala da água, ele está falando da vida humana. A vida humana tem que ser transformada, tem que ser melhorada. Vinho. Então, vinho, o que é o vinho? São aqueles cristãos que já vivem a vida de Jesus. São aqueles cristãos que são fiéis a Jesus. Isso é sinal. Quando eu vivo a vida de Jesus na minha vida, eu estou antecipando a ressurreição. Tá? Então, é só para que vocês vão entender isso. Então, até o capítulo 12, versículo 50, o João vai apresentar 7 grandes sinais. 7 grandes, vamos dizer assim, 7 grandes milagres. Ele chama isso de livro dos sinais. Uma coisa que eu esqueci de falar que é importante, daqui a pouco eu vou deixar aqui, porque daqui a pouco eu vou falar da questão do teatro, tá? Vou deixar aqui em suspenso, daqui a pouco eu vou falar sobre a questão do teatro. Então, nesse primeiro painel, ou nesse primeiro livro, aqueles que chegaram depois, eu estava dizendo que o Evangelho de João são 2 grandes livros num só. O primeiro livro é chamado de Livro dos Sinais e o segundo livro do Livro da Glória, tá? Então, nesse painel, Jesus ele vai então desenvolver a sua obra no mundo. Ele está explicando a sua vida no mundo, enquanto a hora dele não chegou. A hora dele é o quê? Quando a gente lê no Evangelho de João, já estou dando para vocês chave de leituras. Quando eu ler no Evangelho de João a palavra hora, quer dizer morte e ressurreição. Tá? No Evangelho de João a palavra hora, minha hora não chegou. Quer dizer morte e ressurreição. O segundo painel, ou segundo livro, tá? Que é do capítulo 13 ao capítulo 20, é o livro da hora, ou o livro da glória. Tá? É a hora que Jesus vai passar desse mundo para o Pai. Desse mundo para o Pai. Então, João chama esse livro de livro da hora ou livro da glória. Tá? Aqui um ponto interessante a observar, que o mundo que o João vivia e que nós vivemos, rejeita Jesus e vai crucificá-lo. Tá? E aqui nós temos que estar bem atento em relação ao João. O João sempre vai colocar esse mundo em 2 aspectos. Um aspecto de pecado, aquele mundo que não conhece Jesus, mas também um mundo que conhece Jesus. Então, uma parte desse mundo, uma parte que não reconheceu Jesus, vai crucificá-lo e o Pai vai glorificá-lo. Portanto, esse segundo livro é o livro da glória. Resuminho até agora. Primeira parte do João é chamado de livro dos sinais. Segunda parte do João, livro da glória. Livro dos sinais vai do capítulo 1 até o capítulo 12. O livro dos sinais, do capítulo 13 até o livro da glória, do capítulo 13 até o capítulo 20. Como eu falei para vocês, como qualquer livro tem uma introdução, que é o prólogo, que está aí no capítulo 1, versículo 1 ao 18, né? Vocês vão ver no Evangelho de João, bem claro, está lá assim, bem no início do Evangelho de João, ele começa assim, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tá? Esse é o prólogo. E o capítulo 21, ele é a conclusão. E nessa conclusão nós vamos obter muitas informações, tanto do João como da comunidade, vocês vão ver depois. Então, na conclusão, tem muitas informações sobre o próprio autor, que é João, e da comunidade que ele escreveu, tá? É interessante que a segunda parte, ela determina a primeira. Lógico, porque a primeira parte foi escrita em função da segunda. Então essa segunda parte, ela influencia a escrita da primeira. O mais importante não é a primeira parte. O mais importante é o segundo livro, que é o livro da morte e da ressurreição de Cristo. É a parte mais importante. Tá? Então, essa primeira parte, ela é apenas memória para entender a segunda. Então é uma memória que aprofunda a segunda parte. Eu só vou entender essa memória depois da ressurreição de Jesus. Eu só entendo a primeira parte porque Jesus já está ressuscitado. Agora eu entendo. Agora eu entendo esses sinais. Porque agora eu entendo esse fato de Jesus ressuscitado. Não esqueça, João está escrevendo
uma catequese para os primeiros cristãos da comunidade dele, tá bom? Então a primeira parte ela só faz sentido porque ela vai revelar essa segunda, que é o livro da glória. Então os fatos públicos da vida de Jesus, os sinais, só recebem um significado em torno da cruz, em torno da glória de Jesus, da sua ressurreição, da cruz e da ressurreição. Então, é como se a morte e a ressurreição de Jesus Cristo fosse a chave para entender tudo o que aconteceu no passado, tá? É por isso que é importante. Vamos lá. O quarto evangelho, ele vai então introduzir essa comunidade nesse mistério chamado Jesus. Ele vai aprofundar quem é Jesus. Por isso que é uma catequese, como eu falei para vocês. E aqui é interessante, é tão claro que esse evangelho é uma catequese, que ele vai colocar algumas personagens que ainda não entenderam muito bem quem é Jesus, como por exemplo Nicodemos e a samaritana. E interessante que o único evangelho que fala de um diálogo de Jesus com Nicodemos é João. O único evangelho que fala de um diálogo de Jesus com a samaritana é Jesus. Então quem são Nicodemos e samaritanas? São todos aqueles ainda que ainda não entraram nessa fé da comunidade, que ainda não estão entendendo muito bem quem é Jesus. Nicodemos e a samaritana são simbólicos. De novo, pessoal, vamos sempre frisar isso. O João, ele cria símbolos para a gente entender o que há de mais profundo, tá bom? Então, no fim, é o fiel adulto das primeiras gerações que, na ausência de Jesus, Jesus já não está mais presente conosco. Ele vai encontrar, então, através do Espírito Santo, ele vai entender Jesus. Jesus já não está mais com a gente, mas eu entendo esse Jesus graças ao Espírito Santo, que é o Paráclito. Ele vai falar bastante do Paráclito, tá? Então, eu não conheci Jesus, não vi Jesus, mas graças ao Espírito Santo eu começo a entender quem é Jesus, graças ao Espírito Santo. Graças a essas memórias que nos trazem, e eu estou aprofundando então quem é esse Jesus. Mas nem todos conhecem ainda esse Jesus. Aqui eu coloquei um esqueminha que é do próprio texto, para quando você tiver dúvida sobre João, basta vocês verem, isso está no livro que eu passei para vocês, tá? Basta vocês pegarem aqui esse esqueminha verdinho, que isso aqui está todo o resumo do João. Do capítulo 1, versículo 1 ao 18, está o prólogo. O que é o prólogo? São as palavras do Pai ao mundo, tá? Depois a primeira parte, que é o livro dos sinais, que ainda não é a hora. Do capítulo 1, versículo 9 ao 4, 54, é o início dos sinais. Do 5 ao 12, é um conflito que a comunidade vive com o judaísmo. Vocês vão ver isso bem claro depois. Segunda parte, que é o livro da glória. Chegou a hora, a exaltação. Jesus é levantado numa cruz, exaltação. Então, do 13 ao 17, Jesus despede dos seus amigos. É aquela bela oração que Jesus faz pelos amigos. Do 18 ao 20, a crucificação de Jesus, a obra está consumada. O 21º é o epílogo, que mostra Jesus ressuscitado e a comunidade, tá bom? Então aqui tem um esqueminha bem facinho para vocês entenderem o evangelho. Tive dúvida? Vou aqui nesse esqueminha aqui, tá bom? Para quem está vendo a gravação, é só ir lá no PowerPoint, no texto verde, que vocês vão ver lá a estrutura do evangelho de João. Mas eu quero entender mais fácil ainda esse evangelho. É possível? É possível. Aqui eu coloquei, então, eu não o autor, né? Que eu estou usando exatamente o autor. Do 1,19 ao 2,2 é uma introdução, os primórdios. Do 2 ao 4,54, ele coloca Jesus em Jerusalém, Samaria, Galileia. Tá? Aqui é a primeira Páscoa, tá? Como eu falei para vocês, Jesus, segundo João, ele participa de 3 Páscoas. Essa é a primeira. Depois, do capítulo 5, Jesus vai a uma festa em Jerusalém. No capítulo 6, Jesus participa de uma Páscoa, não em Jerusalém, na Galileia. E do 7 ao 18, ele vai participar de uma festa chamada Tabernáculos, que é a festa das tendas. E depois, que é aquela festa que tinha muitas luzes, que Jesus fala, e também se lavava o templo. Jesus fala, eu sou a água viva e também eu sou a luz do mundo. E aí a Páscoa final. Então Jesus participa de 3 Páscoas. Aqui também tem um pequeno esquema para vocês entenderem um pouco a cabecinha do João, tá bom?
Isso aqui que eu queria chegar. O João, ele escreve em forma de teatro. Quando João está em Éfeso, eu tive o prazer de conhecer essa cidade, Éfeso, na Turquia. Lá é cheio de teatros. Então, escrever peças teatrais ou dramas teatrais era uma das características dos escritores da época. Basta você pegar os filósofos gregos, escrevia, pega o Platão. O Platão, ele escreve as coisas em forma de teatro, de peças teatrais. A peça do Édipo Rei, em forma de teatro. O Evangelho de João tem como pano de fundo um grande teatro. Para que o João escreve em forma de teatro? Para dar vida, para vocês entenderem as coisas de forma mais viva. Então ele cria diálogos entre os personagens que os outros evangelhos não criam, como João. Aqui existem mais diálogos entre os personagens, tá? Existe um drama. Os teatros eram feitos de forma ou de humor ou de dramas, tá? Então João escreve de forma dramática. Um Jesus que vai ser morto numa cruz, tensão no ar. Então é Jesus que é perseguido pela sinagoga. Então João está escrevendo aqui uma espécie de um grande teatro, com diálogos entre os personagens e cada personagem com uma característica própria. Vou pular aqui para frente para vocês entenderem isso aqui, ó. Lá no finalzinho aqui, ó. Pedro, qual é a característica de Pedro no Evangelho de João? Ele é um impulsivo. E o André é aquela pessoa singela, meiga, né, bondosa. O Felipe, pessoa sóbria. Tomé, aquela pessoa realista. Eu só vou acreditar se eu colocar o dedo na ferida dele. Realista. O Nicodemos é aquele medroso que acredita em Jesus, mas tem medo de seguir Jesus. O Caifás, ele faz o papel de cínico. O Pilatos é aquele que é cético. Cético como? Ele não acredita que Jesus é culpado. Então, observa, nesse teatro que está escrevendo o João, cada personagem tem uma característica. E se você observar os outros evangelhos, só 3 personagens aparecem: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Aqui não, veja quantos de personagem tem. Tá? Tem a Samaritana, tem o Nicodemos. Então vai aparecendo vários personagens, tá bom? Tem o cego, tem o Lázaro. Então aqui nós temos um drama em que o João vai... De novo, por que o João está escrevendo em forma de teatro? Porque era o contexto da época do João. O teatro era valorizado, as pessoas liam esses teatros e entendiam de forma clara qual era a mensagem do teatro. De novo, lembra que eu falei que o João está passando uma mensagem? Está catequizando a sua comunidade? Tá? Os diálogos são cheios de vida. Você sofre com Jesus na cruz, você sofre com Jesus caminhando em Jerusalém. Você se sente a própria samaritana. Como é que ele conhece a minha vida desse jeito? Tá? Indica o tempo e lugar, mudanças de cena. Então o caráter é de dramaturgia, diferente dos outros, que não tem essas características, tá? Então, de novo, vou repetir, o Evangelho de João não é uma história com H como a gente conhece, não é um relatório histórico, mas é mensagens por trás desses símbolos, mensagem por trás desse teatro. Ah, Guto, isso não existiu? Não é isso que eu estou dizendo. As coisas podem ter existido, mas o que ele, ao colocar no papel, ele faz em forma de teatro. Ele faz em forma de drama, para que as pessoas entendam. João não está escrevendo para nós hoje. João está escrevendo para aqueles que viviam naquela época em que a forma que mais chegava às pessoas era o teatro. Se João vivesse hoje, qual era a forma que João escreveria? Talvez usando o WhatsApp, só para vocês entenderem, tá? O que eu estou dizendo. Talvez usando o Facebook, talvez usando o Instagram, ou fazendo vídeo para o YouTube. Cada época tem sua forma de fazer chegar a mensagem. E ele usou aquilo que era próprio da época e do contexto que ele vivia, que era a valorização da dramaticidade, tá? Do teatro feito em forma de drama, ok? Então, quando ele falar de lugares, não pegue o lugar ao pé da letra. Palavra Caná. Além dessa explicação que eu vou explicar aqui, a palavra Caná significa... basicamente significa adquirir, tá? Do hebraico a palavra Caná é adquirir. Onde os primeiros discípulos de Jesus vão ser adquiridos? Em Caná.
Então é uma mensagem. Então por que Caná aparece tanto e é o único lugar que aparece? Marcos fala da boda de Caná? Não. Lucas fala da boda de Caná? Não. Mateus fala da boda de Caná? Não. João fala? Sim. Por quê? Pode ser por dois motivos. O primeiro motivo pode ser que de fato ali aconteceu alguma coisa importante que Jesus fez em Caná mesmo. Então pode ser que de fato aconteceu alguma coisa importante ali que Jesus tenha feito. Mas pode ser também que em Caná já tenha uma comunidade cristã. E ele está dando esse exemplo. Tá? Pode ser que já quando ele está escrevendo em Caná exista uma comunidade cristã. Já mostrei as características dos personagens para vocês. Tá bom? Outra coisa aqui, que quando o João escreve, também está ligado aos monólogos que Jesus faz. Nas peças teatrais, o autor principal tinha grandes monólogos. Olha Platão quando escreve sobre o Sócrates. Sócrates fala muito sozinho, né? Então, outra característica de ver em Jesus é essa. Grandes discursos de Jesus, como se fosse teatro mesmo. Então, Jesus com grandes e longos discursos. É uma característica de João. Outra característica desse discurso de Jesus, são profundos, tá? É como se estivesse dizendo o seguinte, ó, você para entender, você tem que passar por um processo de catequese. Se eu narrar isso para você agora, nesse momento, você não vai entender, mas a catequese vai te ajudando a entender a profundidade. Os discípulos de agora não são capazes de entender. É o Nicodemos, a Samaritana. Mas se você estiver na comunidade, essa formação catequética, no final você vai entender Jesus de forma profunda. Então é um convite catequético. João está formando a sua comunidade de forma catequética. E quem é o grande revelador de Jesus, no seu sentido profundo? É o próprio Jesus que fala, é o autor principal da peça. É ele que vai dizendo quem ele é, vai contando quem ele é. Então ele é o grande, vamos dizer assim, ator, falando ator no sentido de teatro, tá? Ator que vai dizendo quem ele é. E o Espírito Santo vai iluminando a comunidade, nessa catequese. Então Jesus não veio para ensinar doutrina, não veio para falar de esoterismo. O evangelho de João não é esotérico, como as pessoas falam, tá? Coisas fora do mundo, de outro planeta, de outros lugares, não. Ele revela o sentido profundo de se viver a fé de Jesus Cristo nesse mundo. Como eu posso viver de forma profunda Jesus nesse mundo? É isso que o João quer ensinar. Não é tirar você do mundo e te mandar para outra dimensão, tá? É fazer com que você viva Jesus nesse mundo de forma profunda. Então, o João usa muitos profetas para falar, porque os profetas falavam assim, símbolos, de forma profunda. Lembra que o Isaías falava do servo sofredor? É simbólico. É simbólico. Então, o João utiliza muito desses profetas que falava através de palavra, ação, mas também de simbolismo, tá? Isso é importante entender aqui. O evangelho foi escrito não para as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, mas para pessoas que já estavam na comunidade. E vou finalizar aqui nesse último ponto aqui. O quarto evangelho é um evangelho refletido e comentado pelo próprio João. É interessante, nós vamos mostrar isso no estudo com vocês aqui, que o João, ele vai comentando o próprio evangelho que ele está escrevendo. O tempo todo ele faz pequenas lacunas, parênteses. Ele vai comentando, ele vai escrevendo e comentando para dar sentido ao que ele está escrevendo. É como um professor que escreve um livro, um texto e coloca assim, ó, isso aqui é para vocês entenderem esse conceito. Aí escreve mais um pouquinho e fala, ó, isso aqui é para que vocês entendam isso de Jesus. Então, durante o evangelho dele, ele vai fazendo os próprios comentários. Hoje a gente escreveria em negrito para você entender. Então, aquilo que é mais profundo, ele vai comentando para que as pessoas entendam. Vocês vão ver isso aqui, tá? Eu vou parar aqui. Na próxima aula a gente vai voltar do simbolismo e dualismo para vocês entenderem, tá? Porque agora eu vou abrir para vocês fazer as perguntas até esse momento. Eu falei até mais do que eu queria. Já foram 50 minutos. Paro aqui. E aí vocês podem fazer as perguntas, abrir aí e fazer as perguntas, as dúvidas, né, nesse momento. Os que têm.
Até agora ficou claro? Principalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez, querem fazer pergunta, fique à vontade, tá? Vai lá, Rafael. Ô Guto, nessa, digamos assim, nessa peça que o João escreve, né? É, qual que é o papel da mãe de Jesus, da Maria, assim, tipo, acredito que ela tenha um papel muito maior do que simplesmente a mãe do Salvador, né? Assim, eu acho que tem muito mais, né, nisso. Ela tem dois papéis, Maria faz dois papéis nessa escrita do João. O primeiro papel é a própria mãe mesmo, tá? Mas o segundo papel de Maria, e esse é o mais importante para o João, o papel de Maria é mais importante, não é o de mãe, é o segundo papel. Quando Maria é chamada de mulher. O João o tempo todo chama Maria, quase o tempo todo nessa peça, ele vai chamar Maria de mulher. O que é mulher na Bíblia, pessoal? Já expliquei isso para vocês também. Mulher significa esposa. Então, Maria faz um papel nesse Evangelho de João de esposa. Esposa de Cristo? Sim. Maria, no Evangelho de João, é a esposa de Cristo. Como assim, Guto? Maria, ela representa toda a humanidade. Lembra que no Antigo Testamento Deus casou com Israel? Foi um matrimônio? Deus, tem até o livro Cântico dos Cânticos aí, do casamento. O que é o Antigo Testamento? É um casamento com Deus com Israel. Esse casamento deu certo? Não deu certo. É isso que o João está dizendo. O João está dizendo assim, ó, o casamento com Israel não deu certo. Por quê? Por infidelidade de Israel. Israel foi infiel a Deus. Então agora é um novo casamento. É um novo casamento de Jesus com esses cristãos. Então Maria, ela é a representação da comunidade. Então, a nova e eterna aliança, é isso que o João fala, o novo e eterno casamento. E quando que aconteceu o casamento de Jesus com a comunidade no Evangelho de João? Na boda de Caná. Então já estou dando aqui o primeiro simbolismo forte de João. A boda de Caná é o casamento de Jesus com a humanidade. A boda de Caná é o casamento de Jesus com a humanidade. A humanidade só vai ter sentido, só vai virar vinho quando viver Jesus. O vinho é festa, é alegria, é renovação. Então, a humanidade que estava triste, perdida, em Jesus ela vai ter um novo casamento. Então, a boda de Caná é esse sinal do casamento de Jesus com a humanidade. Como é que Jesus chama, como é que o João coloca na boca de Jesus o nome de Maria lá na bodas? Maria fala, meu filho, o vinho acabou. Quer dizer, a alegria acabou. O ser humano já não tem Deus mais. Esse casamento antigo não deu sorte. O que Jesus responde? Mulher, esposa, minha hora não chegou, que é a ressurreição, para esse casamento se consumar. Mas ali ele já antecipa a ressurreição dele, que é esse casamento. Tá? Então Maria, o Rafael, ele faz muito esse papel de esposa, de comunidade cristã. Como é que Jesus chama Maria na cruz? Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Tá? Então, seja, Maria vai ser sempre esse papel de mãe, mulher. Então você tem que tomar muito cuidado quando é que Jesus chama Maria de mãe, quando é que Jesus chama Maria de mulher. Quando for mulher, é a esposa de Jesus. Somos nós. Aí Maria representa todos nós que casamos com Jesus. Tá bom? Simbolismo, pessoal. Vamos entender a mensagem, o que é simbólico em João. Não pega ao pé da letra, ok? Quem mais? Oi, Mauro. Só para deixar avisado aí, o pessoal do encontro passado, todas as aulas estão lá naquele meu canal que eu tinha colocado o vídeo lá. No YouTube, né? Depois você passa de novo lá, pessoal. Tá? Pode jogar no grupo lá. Obrigado. Mais alguma dúvida? Pode perguntar. É só você abrir seu microfone, Suzana. Se você abrir ele, você consegue falar. Deixa eu ver se eu consigo abrir para você aqui. Eu não sei se eu tenho esse poder. Isso, Suzana, abriu. Pode falar. Posso falar? Pode. A narrativa de João é feita todinha pela simbologia. Isso. E essa simbologia era compreendida do
Sim, é isso que é importante. Boa pergunta, Suzana. Boa pergunta. Maria Neves. Hã? Não estou em casa, por isso, meu celular ficou. Sim, boa pergunta. O que acontece? Quem olha hoje não entende tanto, por quê? Porque nós não estamos no contexto da comunidade. A comunidade entendia. Os judeus entendiam? Não entendiam. Os judeus não entendiam esse evangelho de João. Por que esses judeus não entendiam? Porque eles não estavam na comunidade. Qual é o símbolo desses judeus aqui no evangelho de João? Nicodemos, a samaritana. São símbolos daqueles que não estão na comunidade. Quem está na comunidade entende essa linguagem. Quem está na comunidade. Mas quem está fora, não. Quem está fora é estranho esse evangelho. É como se eu falasse assim para você, assim, ó. Quem não entende o contexto do Platão, entende as obras do Platão? Não entende. Você tem que estar na comunidade filosófica do Platão para entender o Sócrates. Se você não estiver na comunidade filosófica do Platão, você não entende quem é Sócrates. Se você não estiver na comunidade de João, você não entende o evangelho dele. Então ele escreveu para um grupo específico que entendia essa linguagem. A comunidade está entendendo essa linguagem, mas quem está de fora não entende. Por que nós entendemos hoje? Porque são mais de 200 anos de estudo para entender esse evangelho hoje. São mais de 200 anos as pessoas pesquisando para a gente entender um pouco esse evangelho. Tá bom? Aí você tem que entender a cultura da época, essas questões. Então a gente hoje consegue se aproximar por isso. Mas te garanto que mesmo assim a gente não entende tudo, porque não está vivendo aquela comunidade. Boa pergunta sua. Em relação ao gênero dramático, né? Ora é drama, ora é teatro, né? É interessante como que ele se prendia nesse gênero, né? Como que ele contextualizava esse gênero literário. Sim, é porque era o principal da época dele. No século I, teatro é muito importante, principalmente em Éfeso. A cidade de Éfeso, como eu falei para vocês, eu conheci lá tem um teatro, até hoje para lá tá esse teatro, para 25 mil pessoas. Então o Paulo, lembra que o Paulo ele está em Éfeso, ou ele vai pregar no teatro lá de Éfeso? Quer dizer, o teatro, essas obras eram muito importantes, era a forma de comunicação da época. Então João utiliza do que há de mais moderno para a época, que é isso. Pessoal, sua chamada cair e vocês precisarem perguntar, só perguntar depois lá na questão. Eu vou encerrando aqui, quem tiver dúvidas pode colocar no WhatsApp, que eu vou respondendo para vocês, tá? Aquela dúvida que vocês tiveram sobre João. E semana que vem a gente continua. Tem o livro, tem o PowerPoint e ainda a aula gravada. Eu vou parando aqui e aí então eu vou passar para vocês essa aula gravada. Um abraço.